Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Temos demonstrado que nesses dois capítulos o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto a virtude da generosidade. Muitos tomam esses dois capítulos como capítulos que ensinam acerca da prosperidade. Mas nós temos demonstrado que o objetivo de Paulo era ensinar a igreja de Corinto a desenvolver a virtude da generosidade. Vamos recapitular o que é ser generoso. Ser generoso é dar na medida certa, na medida exata, com o senso de medida, é dar a alguém o que ele precisa com equilíbrio, é dar com conhecimento de causa, é dar com as motivações corretas, é dar com o prazer de ajudar. Aquele que é generoso é alguém que se propõe a estender a sua mão a alguém que está padecendo necessidade, procurando conhecer o que efetivamente pode lhe ajudar, e quando ele contribui com aquela pessoa, ele está levantando aquela pessoa e fazendo com que ela ande. Então, o generoso é alguém comprometido. Ele nem é avarento, ou seja, ele dá o que a pessoa precisa, mas também ele não é esbanjador. Ele tem um equilíbrio das suas finanças e sabe como agir em benefício de outros. O apóstolo Paulo, que ensinava esta virtude à igreja de Corinto, ele utilizou primeiro como exemplo as igrejas da Macedônia. Por quê? Porque estas igrejas, sabendo da necessidade da igreja de Jerusalém, que passava por fome, um grande período de fome, e precisava de ajuda, as igrejas da Macedônia entenderam que aquela era uma oportunidade de colocar em prática aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. E que é que o apóstolo Paulo tinha ensinado? Como é que Jesus viveu no seu ministério terreno. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de mudarmos os nossos referenciais de riqueza para conseguirmos entender o que é ser pobre à luz da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, o versículo 9, nós temos trabalhado já há alguns dias esse texto, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que Paulo havia dito aos Tessalônicos, à igreja de Corinto, que as igrejas da Macedônia, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E agora ele fala: vamos conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma graça substantiva. E como é que nós enxergamos essa graça? É que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo, quando ele fala Senhor Jesus Cristo, ele está falando do ministério terreno de Jesus Cristo, ok? Ele está apontando para o seu ministério terreno. E ao apontar para o seu ministério terreno, ele fala da consciência de Jesus, como que ele, sendo rico, se fez, tomou a atitude de se fazer, assumiu a condição de ser feito. Ele veio para a terra em condição de pobreza. Nós temos demonstrado que Jesus viveu como pobre entre nós. No entanto, temos que colocar uma vírgula. Jesus viveu como pobre, dependente do Pai. Jesus viveu como pobre, sabendo que ele tinha um Pai eterno rico. E ao se colocar na condição de pobre,
e em condição de enriquecer alguém, ele tinha que se transformar em um canal, receber do Pai e entregar ao necessitado. O papel de Jesus era fazer esse canal entre Deus e os homens. Por isso Jesus é o mediador, ele é o intercessor, porque ele faz o papel de ir até o Pai, buscar as riquezas do Pai e entregar aos homens. Quando nós falamos da multiplicação dos pães, Jesus não tinha nada com ele. E aí ele pergunta se alguém tem alguma coisa para oferecer à multidão. Vem um menino, entrega para ele pães e peixe. Ele coloca os pães e os peixes em sua mão. E naquele instante, ele estava rico com aquele produto que estava em sua mão. Mas ele apenas colocou o suficiente para elevar diante de Deus em gratidão, fazendo a sua oração e devolvendo para que os pães e os peixes fossem entregues à multidão. E em sendo entregue à multidão, os pães e os peixes se multiplicaram. Então Jesus, ele faz esse papel de ser o canal. Quando nós lemos esse mesmo texto, na definição, trocando a palavra rico pela definição de rico, trocando a palavra pobre para a definição de pobre, nós lemos 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, da seguinte maneira: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, tendo muitos bens, muito dinheiro e coisas de muito valor, ele abriu mão dessas coisas, se fez desprovido ou mal provido do necessário. Lembra que ele nasceu na manjedoura, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele morreu e foi enterrado em um túmulo emprestado. Jesus não tinha nada, ele era desprovido ou mal provido do necessário, por amor de nós, ou seja, ele fez isso por nossa causa. E por que ele fez isso por nossa causa? Porque sendo desprovido do necessário, ele pôde nos tornar ricos, ou seja, providos de muitos bens, de muito dinheiro e coisas de muito valor. Por que ele faz isso? Porque Jesus, no tempo em que ele viveu, como ele viveu na terra entre nós, como ele era pobre, como ele tinha se esvaziado da sua divindade, ele se deixou encher pela divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Então Jesus, ele estava cheio do Espírito. Ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha a unção do Espírito sobre ele, pois o Espírito o ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos. Então ele tinha a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério. E nessa condição, Jesus se apresenta como o verdadeiro modelo para cada um de nós. Deixe-me dizer uma coisa. Nós temos como pai da fé Abraão. Agora, observe o que acontece com Abraão no capítulo de número 14. No capítulo 14, Abraão toma conhecimento que o seu sobrinho Ló foi levado prisioneiro por uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra mundial que houve naquele período. Então, houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, e o rei chamado Kedorlaomer, este rei, levou Ló prisioneiro. Abraão, quando tomou conhecimento daquilo, ele juntou 300 homens e foi em buscar como libertar Ló. Ele saiu com 318 homens, dos mais capazes, nascido em sua casa. Quem tinha sido levado prisioneiro?
vamos ver a lista dos reis que se fizeram prisioneiros. Vamos ver. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adma, o rei de Zeboim e o rei de Belaque e Azoá. Esses 5 reis, eles foram feitos prisioneiros. E aí vem Abraão com 318 homens e liberta Ló. E junto com Ló, ele liberta o rei de Sodoma. Ao libertar o rei de Sodoma, acontece o seguinte, vem o relato. Após voltar de ferir a Quedorlaomer, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma. Então o rei de Sodoma vem em direção a Abraão. Entenda, Abraão tinha terminado de libertar o rei de Sodoma. Ele tinha terminado de libertar o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma está vindo em direção a ele. Vamos de novo recapitular. Ele era vizinho de Sodoma e Gomorra. As terras de Canaã era vizinha aquelas terras. Porque quando Ló escolheu aquela terra, a terra de Sodoma e Gomorra, Abraão foi para o lado oposto. E agora ele liberta Ló, liberta o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma vem em direção a ele. E aí aparece Melquisedeque. Melquisedeque é a figura de Jesus Cristo. Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém é Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Quando isso termina, o rei de Sodoma se aproxima. E quando o rei de Sodoma se aproxima, diz assim: disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão comigo. Mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Abraão não tinha nada. Ele tinha uma promessa que Deus lhe daria uma terra. Então ele ainda não tinha nada. Ele era peregrino na terra que seria a sua própria terra, a terra de Canaã. E aí ele reconhece que Deus é o Deus possuidor dos céus e da terra. Então ele está na expectativa de como Deus vai lhe conceder esta terra. E aí Abraão diz assim ao rei de Sodoma, seja bem-vindo, irmão Paulo, ao rei de Sodoma: juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então Abraão abre mão de tudo. Mas era tudo dele, ele tinha conquistado, ele tinha vencido a batalha, ele tinha libertado o rei de Sodoma. E agora o rei de Sodoma chega até ele e faz uma oferta a ele. E ele diz: eu não vou ficar com nada de despojos, para que depois você não diga, você me enriqueceu. Presta bem atenção nesta passagem. No verso 24, de capítulo 14, Abraão diz assim, não quero para mim, senão que os rapazes comerem. Eu não quero nada. Isso foi a fala de Abraão. Agora eu vou interromper aqui e vou para o Novo Testamento, porque nós estamos falando de Jesus Cristo. E nós estamos falando que Jesus se fez pobre. E nós estamos falando que em se fazendo pobre, Jesus se tornou cheio do Espírito Santo. O apóstolo João Batista diz que ele tinha o Espírito Santo sem medida. Nós não conseguimos entender isso em Jesus. Mas vamos lá aos Gálatas. Gálatas no capítulo 3. Vamos fazer a conexão.
de Jesus com Abraão. Gálatas no capítulo 3. Vamos lá, Gálatas no capítulo de número 3. Diz assim: maldito todo aquele que não permanecer nas coisas da lei. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí ele diz assim no verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Entenda, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E aí diz assim: ele se fez pobre, ele resgatou a maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se fez maldito por causa de nós. Agora vamos entender por que Jesus se fez maldito em nosso lugar por causa de nós. Verso 14 de Gálatas capítulo 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Presta atenção. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei, se tu uma bênção. E agora Paulo está dizendo que aquela bênção que Deus deu a Abraão vai chegar a nós por meio de Jesus Cristo. E ele vai explicar qual é essa bênção. Ele diz: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo, o Espírito prometido, é a bênção de Deus e a bênção que Jesus veio nos trazer, e razão porque ele teve que se fazer maldito em nosso lugar. Agora vamos voltar a Abraão. Abraão termina de recusar as riquezas, ofendendo o rei de Sodoma. E aí ele fica preocupado, porque ele era vizinho do rei de Sodoma. O rei de Sodoma podia voltar a ser uma potência e podia atacar ele lá na terra em Canaã. Mas no capítulo 15 de Gênesis, aparece Deus a Abraão e diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Na corrigida diz assim: eu sou o teu escudo, eu sou o teu precioso galardão. É como se Deus dissesse assim a Abraão: Abraão, eu dou de mim mesmo para você. Você não precisa das riquezas do rei de Sodoma. Eu dou as minhas riquezas para você. O Senhor está falando para nós a mesma coisa. Se nós nos fizermos pobre, se nós entendermos que nosso Deus é o Senhor dos céus e da terra, nós vamos receber a mesma bênção de Abraão. É Deus se dando para nós. Se Deus está se entregando inteiramente para nós, se Deus está se propondo a habitar em nós, se Deus está se propondo a fazer morada em nós, se Deus está se propondo a transformar o nosso corpo no templo do Espírito Santo, eu pergunto para você: o que é que nós precisamos mais, além do próprio Espírito Santo? Absolutamente nada. Por isso que Abraão, ele deixou de lado as riquezas do rei de Sodoma. Quem o rei de Sodoma representa? O rei de Sodoma representa Satanás, que chega diante de Jesus e diz: todos os tesouros, todos os reinos do mundo e todos os tesouros do mundo me pertencem, eu darei se prostrado aos meus pés você adorar. É uma mentira. Ele roubou aquilo de Adão, porque Adão caiu, mas o homem caído não tem nada. O homem caído está perdido, o homem caído está morto nos seus delitos e pecados. Então, quando Jesus vem e se faz maldição, ele nos resgata dessa condição.
E aí ele nos dá uma promessa. A promessa do Espírito Santo. Por isso que nós enxergamos em Jesus da seguinte forma: Jesus desceu do céu, pobre. E ele só pode fazer alguma coisa, ele só pode fazer alguém rico, porque ele recebe do Pai e entrega ao necessitado. Ele nada fica com ele. Ou seja, Jesus nada tem, porque tudo procede do Pai. Esta era a condição de Jesus. Vamos fazer uma recapitulação. Jesus, o homem Jesus é pobre. Ponto. O homem Jesus é pobre. Ponto. O que é pobre? Desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios. Jesus não tinha nenhum recurso. Ele era pobre. Ponto. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Este era o reconhecimento de Jesus na sua pobreza. Agora compare Jesus com um mendigo que você encontra na parada do veículo em um sinaleiro qualquer. Aquele mendigo é pobre. Aquele mendigo, ele dorme debaixo da marquise. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele mendigo depende do sopão para comer. Jesus dependia da assistência dos bens das mulheres para comer. Aquele mendigo dependia de alguém lhe oferecer um copo d'água. Jesus chega a mulher samaritana e pede um copo d'água, porque ele está com sede e não tem como pegar água. Jesus, do ponto de vista estático, vamos assim dizer, é igual àquele mendigo, ele não tem nada, à exceção de um fato. Aquele mendigo, quando ele vai pedir alguma coisa, ele pede para um outro homem lhe ajudar. Jesus, quando ele precisava de algo, ele falava com o Pai. Eu vejo o meu Pai fazer, eu faço aquilo que o meu Pai faz, eu falo aquilo que o meu Pai me ensina a falar. Então Jesus estava nessa completa dependência. Por que Jesus estava assim? Porque Jesus veio para ser servo. Ele disse: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por isso ele se fez maldição em nosso lugar, porque ao se fazer maldição em nosso lugar, a bênção que tinha sido dada a Abraão, na hora que Abraão recusou os tesouros do rei de Sodoma, o Senhor está dando também a mesma bênção para nós. Quando Deus disse a Abraão na época: não tema, Abraão, não tenha medo do rei de Sodoma. E nós, quantas vezes nós não estamos com medo das circunstâncias que nos são adversas? Quantas vezes nós estamos com medo de não darmos conta dos nossos compromissos? Quantas vezes nós estamos com medo de não conseguirmos esticar o nosso salário até o final do mês? Quantas famílias estão com medo porque essa pandemia está fechando o seu local de trabalho e elas não têm aonde buscar recurso? Abraão estava com medo também. Quando Deus chega para ele e diz: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, eu dou de mim mesmo para você. O apóstolo Paulo, retratando esse dar de si mesmo, a promessa de Deus a Abraão, ele vai falar isso lá aos Efésios, no capítulo de número 1, ele vem e diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que eu estou dizendo? Que quando eu assumo que eu sou pobre, eu estou apto a ter consciência da presença do Espírito Santo dentro de mim. E quando eu assumo que eu sou fraco,
eu tenho a condição de buscar ser cheio do Espírito Santo. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou sendo liderado por Ele. O querer de Deus é o meu querer, o fazer de Deus é o meu fazer, o fruto de Deus é o meu fruto. Há um intercâmbio de vida. Eu passo a viver aquilo que o Espírito de Deus. Agora, eu falei que hoje nós temos que virar a chave da riqueza. Eu estou dizendo que eu assumo que sou pobre, e ao assumir a minha pobreza, eu me torno dependente de Deus, intercessor, porque eu tenho que levar a minha necessidade a Deus, e quando Deus coloca em minha mão, eu levo ao meu semelhante em generosidade. Isso é desenvolver o dom da generosidade. Eu preciso, peço ao Pai, o Pai me entrega e eu reparto com aquele que precisa. Ok. Mas como é que o mundo enxerga o pobre e o rico? Ser pobre no mundo é maldição. Ser rico no mundo é uma bênção. Daí vem a chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz assim: Deus não quer que você seja pobre. Deus quer que você seja rico. Rico patrimonialmente, rico em dinheiro. Então há um conflito entre ser rico e ser pobre. Essa é a perspectiva humana. Por causa dessa perspectiva, surge a luta de classe. O rico oprime e o pobre reclama. O pobre luta contra a opressão e o rico oprime o pobre. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos Efésios capítulo 6, falando do homem que é empregador, ele vem e diz assim, Efésios capítulo 6, quando ele vai aconselhar o empregador, ele diz assim: senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoa. Portanto, Paulo chega para o rico e diz: rico, para de ameaçar o pobre, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Então, no mundo natural, tem um rico opressor e um pobre necessitado. O rico pega sua riqueza para si e fica cada vez mais rico. E o pobre fica cada vez mais pobre, até descer para baixo da linha da pobreza e viver praticamente na sarjeta. Essa é a visão do mundo entre o rico e o pobre. E há um fosso existencial. Hoje no mundo, 90% das riquezas ou mais estão concentradas na mão de 5% dos homens. E 90% dos homens vive na sua pobreza. Então, o mundo, ele tem a sua riqueza e a sua pobreza mal distribuído. E isso causa todo tipo de injustiça social. Quando nós olhamos para os governantes, a gente pede aos governantes que façam políticas públicas voltadas a atender aqueles que estão desassistidos. Então, no mundo natural, há um conflito entre a pobreza e a riqueza.
O rico fica cada vez mais rico, porque na sua prosperidade ele retém para ele, e o pobre fica cada vez mais pobre. Jesus conta a história, a parábola, daquele homem rico, que ele teve uma grande colheita e disse: ó minha alma, vamos fazer silos maiores e vamos guardar essa fortuna que nós ganhamos, esse alimento todo, vamos colocar, vamos guardar. E aí ele diz: porque agora você vai poder comer, beber e regalar. Ele não está falando em generosidade, ele não está falando em bondade, ele só está pensando nele, no seu usufruto. Essa é a visão do rico que ele tem de si mesmo, o homem natural. E aí Paulo fala para esse rico: para de fazer ameaça. Então nós temos o conflito entre o rico e o pobre. E há um fosso existencial. Agora, eu estou dizendo que o homem natural enxerga o rico opressor, o pobre miserável. O rico é uma bênção, o pobre é maldição. Ser rico é ser abençoado por Deus. Ser pobre é ser amaldiçoado por Deus. É assim que o homem natural enxerga a de riqueza e a pobreza. Agora eu pergunto para você, como é que a Bíblia enxerga o rico e o pobre? Como é que a palavra de Deus olha para o rico, o que ela fala do rico, e ela olha para o pobre e ela fala do pobre? E eu estou falando do rico que tem dinheiro, que tem patrimônio, que tem bem. E eu estou falando do pobre que não tem dinheiro, que não tem patrimônio, que não tem bem. Como é que a Bíblia enxerga um e o outro? Salmo 62, verso 9. Somente vaidade são os homens plebeus, ou os homens pobres. Os homens pobres são vaidades, ou falsidade. Vaidade. Vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe. Olha o que a Bíblia diz. O pobre é vaidade e o rico é falsidade. Eu não sei se você já teve oportunidade de conhecer um homem rico. O que é um homem rico? É um homem rico, que eu estou falando, é um homem que tem liberdade financeira. Ele é rico, dono de fazenda, dono de casa. Ele é rico, tem negócio, ele é rico. Eu conheci um homem rico. Ele era um médico muito afamado. Na área da cirurgia dele, na época dele, ele era o melhor cirurgião naquela situação, naquela época, naquela especialidade. Ele era o melhor cirurgião do Brasil. Ele passava 4 meses no Brasil e 4 meses na Europa viajando. Ele era chamado no mundo inteiro para fazer operações. Uma vez eu fui na casa dele. A casa dele tinha um elefante em cima da mesa da sala. E aquele elefante era feito inteiro de marfim. Nem sei quanto custa aquele elefante inteiro feito de marfim. Este homem tinha muito dinheiro, a profissão dele deu muito dinheiro para ele. E esse homem, ele tinha uma fazenda. Ele era apaixonado pela fazenda. Então, de vez em quando, ele saía daquele mundo da cidade e ia para a fazenda e ficava alguns meses na fazenda. E quando você ia na fazenda dele, você olhava para ele, ele tinha a aparência de um peão, vestido como um peão, roupa de peão. Você não dava 1 centavo para aquele homem. Se você você visse ele andando na rua, você ia pegar dinheiro e dar de esmola para ele. Se você precisasse de um empregado e visse esse homem andando na rua, você ia tentar contratar esse homem para trabalhar para você. E esse homem era muito rico. Por quê? Porque o homem que verdadeiramente é rico, ele não mostra a sua riqueza. Ele é falso.
Ele é falso no sentido que ele esconde a sua riqueza. Porque se ele mostrar quão rico ele é, todo mundo quer pedir dinheiro para ele. Então ele se veste como um homem simples, o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, desde 1950. Ele tem o mesmo carro, mora na mesma casa, e ele é o mais rico do mundo. Mas você vai lá, é a mesma casa, a mesma cadeira, a mesma mesa, o mesmo carro. Ele não troca de carro, ele não mostra que ele é rico. Por isso que a Bíblia diz que o homem rico é falsidade. Ele esconde quem ele é. E o pobre é vaidade. O que é vaidade? Ele não tem dinheiro, mas ele compra financiado. Ele adianta o sonho dele. Ele precisa de alguma coisa, ele compra parcelado. Ele não tem dinheiro, mas ele compra. E aí você olha para ele, o carro dele é um carro de luxo. Aí você fala, esse homem deve ser rico, mas ele nem tem dinheiro para pagar a gasolina. Então o homem pobre, ele é vaidade, porque ele quer manter uma posição que ele não sustenta ela financeiramente. E aí a Bíblia diz, a vaidade são os homens hebreus, e a falsidade os de fina estirpe, e pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. O que a palavra de Deus diz? O pobre não vale nada, o rico não vale nada, pesado na balança, eles são mais leves do que a vaidade. O que quer dizer isso? Entenda, o homem natural, ele só consegue se medir pelo dinheiro. Ele mede pela roupa de marca, ele mede pela posse do carro, da casa. Então o homem rico e o homem pobre nesse mundo, ele perde os verdadeiros valores da vida. Ele não dá valor à ética muitas vezes, ele não dá valor à verdade, ele não dá valor à simplicidade, ele não dá valor a outras coisas. Por quê? Porque o mundo gira em torno do dinheiro que ele tem ou ele deixa de ter. Se ele tem, ele oprime, se ele não tem, ele é necessitado e oprimido. E é essa guerra do mundo natural. Mateus 19, 24, Jesus vem e diz, e ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus falou isso depois que aquele jovem rico disse, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, obedece os mandamentos. Ele diz, obedeço todos eles. Então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem, segue-me. E aí ele saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. E aí Jesus disse, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o rico confia na sua riqueza. O problema é que quando Jesus falou isso, e os discípulos estavam ouvindo o que Jesus disse, eles ficaram impressionados, porque o que Jesus estava falando, eles falaram, então Senhor, quem vai poder ser salvo? Se a regra é vender tudo que tem, entregar aos pobres e seguir o Senhor, quem é que pode te seguir? Jesus disse, é impossível aos homens, mas para Deus isso é possível. O que é que Jesus está dizendo? Se nós queremos mudar a chave da riqueza, nós temos que entender quem nós somos, quem Deus é, e qual é o nosso papel na presença de Deus. Quem Deus é? O Senhor dos céus e da terra. Então tudo pertence a Ele. Quem nós somos? Servos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus Altíssimo. Esses somos nós. Dependentes de Deus. Carentes de Deus. Necessitados de Deus. Pobres de Deus. E quem Deus é? Aquele que provê todas as coisas. Agora,
Quem é o homem que preenche os requisitos desse jovem rico? Que vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Qual é a mensagem que Jesus quer dar com isso? Tiago, 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 11 a 11, ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Alguém lê esse texto e diz assim: pelo que Jesus está falando, o rico não entra no reino de Deus. Logo, eu tenho que ser pobre, mas financeiramente. Porque se eu for pobre financeiramente, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você entendeu tudo errado. Porque Jesus, nós já vimos lá no salmista dizer que o pobre e o rico, pesado na balança, é menos do que nada. Ninguém salva por sua própria vontade. Porque se a gente olhar de certo modo, não há ninguém que é pobre e nem ninguém que é rico, a não ser no grau de variação da posse que tem. Porque uma pessoa pobre, no mínimo, ela tem o seu prato de comida. E ela mantém a sua existência mediante a comida que ela recebe, o lugar onde ela dorme. Então ela tem um lugar para dormir, ela tem uma comida para comer, por isso ela continua viva. Então alguma coisa ela tem. E o rico, ele tem bastante, poderia ter dado a mais para esse pobre, mas ele retém para ele e ele acaba oprimindo o pobre. Mas o fato é que tanto rico como pobre diante de Deus pesado é menos que nada. Então quando Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito, ele está falando de uma condição interior espiritual. Quando ele está dizendo aqui, quem quer ficar rico cai em tentação. Lembra que quando Jesus diz àquele homem que ele entregou 5 talentos, ao outro entregou 2 talentos, a um entregou 1 talento, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Quando voltou para prestar conta, o que tinha 5 dobrou. E ele disse, servo bom e fiel. O que tinha 2 dobrou. E ele disse, servo bom e fiel. Mas o que tinha 1 enterrou. E ele disse, servo mau e infiel. Ué, mas Paulo não está dizendo que o que quer ficar rico cai em tentação? E Jesus não está dizendo que se eu pegar 2 talentos, eu tenho que transformar em 2. Se eu pegar 5, eu tenho que transformar em 5. Eu tenho que devolver o dobro. Deixe-me explicar para você. Cada um de nós temos um propósito de vida. E nesse propósito de vida, nós recebemos tudo o que é necessário para nós realizarmos aquele propósito. E nesse propósito, muitos adquirem riqueza como fruto do trabalho no propósito que ele se aplica. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Então tem muitas pessoas que elas são muito ricas, porque elas aplicam, quanto elas mais expandem o seu talento,
mais riquezas ela adquire e ela se torna muito rica financeiramente, porque Jesus disse: você que é luz, você não pode ficar escondido, você tem que ficar no lugar para brilhar, para que todos vejam o teu brilho. Mas esse rico que está nessa condição, ele é um rico segundo o coração de Deus, ele é um rico segundo Davi. O rei Davi era um rei segundo o coração de Deus, e ele era rei em Israel, e ele era homem de grandes riquezas, mas quando ele foi construir o templo de Deus, ele canalizou suas riquezas para o templo de Deus. Por quê? Porque ele era um homem dentro do propósito de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou, e se aquilo que Deus chama vai gerar riquezas, riquezas serão geradas. Max Weber escreveu acerca do capitalismo, como é que o capitalismo nasceu. E ele conta que na época em que o capitalismo nasceu, ele nasceu entre os crentes, entre os protestantes. Por quê? Porque na época de Lutero e aquela época toda, e veio até a época em que começa a Revolução Industrial, a visão que as pessoas tinham era que ter posse de riqueza, qualquer tipo de riqueza, era pecado. Ou então eles tinham uma visão que usufruir da riqueza era pecado, somente podia trabalhar. Você tinha que trabalhar, porque se você não trabalha é preguiça, preguiça é pecado. E aí veio a Revolução Industrial. E os crentes começaram a construir suas empresas. E com medida que eles construíam suas empresas, eles empregavam pessoas. E à medida que eles empregavam pessoas, eles aumentavam o seu patrimônio. E como eles não podiam gastar o seu patrimônio no lazer, porque isso era pecado, ele pegava e reinvestia. E porque ele reinvestia, ele aumentava o seu negócio. E porque aumentava o seu negócio, ele contratava mais gente. E porque ele contratava mais gente, ele ganhava mais dinheiro. E porque ele ganhava mais dinheiro, ele aumentava ainda mais o seu negócio. E porque ele aumentava o seu negócio, ele colocava mais gente para trabalhar. O que quer dizer com isso? Quer dizer que aquela pessoa, ela conseguiu enxergar o que Deus está de fato colocando ela para fazer, quais são os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons. E ela está colocando aquilo em prática, e aquilo está gerando riqueza, porque ela está centrada na vontade de Deus. E quem está centrado na vontade de Deus, ele se faz pobre como um canal, para que ele possa enriquecer as pessoas que estão em volta dele. Então, o que está se combatendo nas Escrituras é a posse aparente da riqueza, sem ter uma vida centrada em Deus. Por isso aí Jesus disse: vai e vende tudo que tem. E os discípulos disseram: Senhor, sendo assim ninguém vai poder ser salvo, como vamos fazer? E aí Pedro pergunta: Senhor, eis que nós tudo deixamos. Quer dizer, aquele jovem rico não conseguiu deixar o seu patrimônio, mas está Pedro ali do lado dizendo: nós deixamos tudo e estamos te seguindo. O que será de nós? E aí Jesus responde, Mateus 19, 28 e 29. Em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis no trono em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muito mais vezes e herdará a vida eterna. Isso é uma mudança de chave. Às vezes a gente entende que quando Deus faz uma obra em nós, é para que nós consigamos
continuar sendo abençoado por Deus, nós temos que empobrecer. Nós temos que empobrecer. E eu estou falando empobrecer materialmente. Na nossa cabeça, se o rico não consegue entrar no reino de Deus, eu tenho que fugir da riqueza material. Quando Paulo está ensinando Timóteo e ele fala, foge dessas coisas. Ele está dizendo, foge do amor ao dinheiro. Quantas pessoas sacrificam a sua família por amor ao dinheiro? Quantas pessoas perderam seus entes queridos por amor ao dinheiro? Não tinha tempo nem para o seu filho, não tinha tempo para sua esposa, não tinha tempo para sua filha. Ele estava todo preocupado, cada dia mais preocupado com o seu trabalho, cada dia querendo ganhar mais dinheiro. A vida dele era idolatrada pelo dinheiro que ele possuía. E é esse o tipo de homem que é o que cai em tentação, que é o que cai em cilada, que é o que cai em muitas concupiscências, que é o que cai em concupiscências perniciosas. Ele não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele vai na igreja, ele cultua a Deus, mas quando ele está nos seus negócios, Deus não se faz presente nos seus negócios. Ele não consulta a Deus. E agora, quando vem essa pandemia, em que toda a terra está sendo abalada, no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, diz assim, tende cuidados, não recuseis ao que fala, pois se não escapar aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então, a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que a palavra de Deus está dizendo é, quem se aplica a enriquecer financeiramente, sem levar em conta a palavra de Deus, sem reconhecer que Deus é o dono do céu e da terra, sem ser cheio do Espírito Santo, sem querer andar com Deus, está transformando a sua riqueza no seu ídolo, está confiando na sua riqueza. E aí Deus disse, eu farei abalar a terra, para que aquilo que é para ser abalado não fique de pé, e somente aquilo que não é abalado permaneça de pé. Essa é uma das razões por que vem uma pandemia como esta. É Deus abalando todos os negócios da terra, para verificar quem é que está firmado na rocha e quem é que está firmado na sua riqueza. Todo aquele que está firmado na rocha permanece de pé, mas todo aquele que estiver firmado na sua riqueza vai cair. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deste amor, do amor ao dinheiro, o homem de Deus deve fugir. E ele deve cultivar a justiça, ele deve cultivar a piedade, ele deve cultivar a fé, ele deve cultivar o amor, ele deve cultivar a constância e ele deve cultivar a mansidão. A mansidão.
É por isso que Jesus vem e diz assim: observai as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Ele está dizendo que o homem de Deus é aquele que coloca Deus no eixo da sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas vão ser acrescentadas. Mas esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é fazer outra coisa diferente do que você está fazendo. É fazer o que você está fazendo na visão de Deus, no poder de Deus. Aquele que administre segundo o poder que Deus dá. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus está nos ensinando a uma vida centrada na liderança do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te conduzir para administrar um negócio você vai administrar. Se o Espírito Santo está te conduzindo para empreender, você vai empreender. Se o Espírito Santo lhe conduz para abrir uma startup, você vai abrir uma startup. Se o Espírito Santo lhe conduz para ser um empresário, você vai ser um empresário. Se o Espírito Santo lhe conduz para trabalhar numa empresa como empregado, você vai trabalhar naquela empresa como empregado. Mas em todos os lugares que você estiver, você vai estar no centro da vontade de Deus, porque você está na liderança do Espírito de Deus. E Ele te chamou para você ser uma bênção no lugar aonde você está. Seja você uma bênção. Dentro das tuas capacidades, das tuas potencialidades, dos teus propósitos, da tua missão de vida, seja uma bênção. É isso que o Senhor quer nos ensinar. No mundo, na visão natural, o pobre é oprimido, o rico é opressor, e há uma luta de classe. É assim que o mundo natural enxerga as coisas. No mundo espiritual, tudo pertence a Deus. O pobre pertence a Deus. O rico pertence a Deus. Agora, fica a pergunta para a próxima live. E a nossa pergunta é: como entender os referenciais divinos? E nesses instantes finais, deixa eu te mostrar uma coisa. Nós temos 3 igrejas. As igrejas da Macedônia, as igrejas de Corinto, a igreja de Corinto e a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava em condição de tal pobreza que eles precisavam que Paulo levantasse dinheiro na igreja de Corinto e nas igrejas da Macedônia. Ou seja, o grau de pobreza de Jerusalém era o mais baixo possível. Paulo encontra a igreja de Macedônia. E a igreja de Macedônia, ela vivia em extrema pobreza. Mas eu digo, se ela estava em extrema pobreza, aonde ela achou dinheiro para entregar à igreja de Jerusalém? Significa que a igreja de Macedônia, comparada com a igreja de Jerusalém, era uma igreja rica, porque ela tinha algo para dar. E a generosidade dela fez ela, na sua extrema pobreza,
descobrir que ainda assim ela tinha riqueza para compartilhar. A igreja de Corinto era uma igreja rica. A cidade de Corinto é como a cidade de São Paulo, como a cidade do Rio de Janeiro. Então os membros da igreja de Corinto eram ricos financeiramente, muito mais ricos do que a igreja da Macedônia. E Paulo está dizendo, se a igreja da Macedônia encontrou riqueza para dar à igreja de Jerusalém, por que que vocês, Coríntios, não podem ser generosos? A igreja de Corinto tinha amor ao dinheiro, ainda não tinha aprendido a ser generoso. A igreja da Macedônia não tinha amor ao dinheiro, então elas descobriram as riquezas para compartilhar. E Paulo queria libertar a igreja de Corinto da sua avareza, para que ela também aprendesse a descobrir riquezas que pudessem ser compartilhadas. E a primeira riqueza que Jesus compartilha é o Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo para podermos fazer as nossas escolhas liderados pelo Espírito Santo. E aí, nem a riqueza e nem a pobreza vai nos prender, porque nós nos fazemos pobres, porque somos ricos da graça de Deus, dependentes do nosso Deus, intercessores diante de Deus. Este é o modelo de vida que Jesus veio nos instruir a viver. Que o Senhor seja louvado. Que possamos nos encontrar amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, para entender os referenciais divinos, seguindo na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Que Deus seja louvado. A bênção do Senhor seja derramada copiosamente sobre cada um de vocês. Obrigado por estar aqui também, Rita.